25 anos na prisão são suficientes para mudar completamente o mundo do lado de fora. Será que esses anos também mudam uma pessoa? O Retorno de um Homem para a Vida em Sociedade é uma adaptação de O Livro dos Espíritos para a tela. Por um pouco mais de liberdade é o filme de hoje do Curta Unesp. Olá, seja bem-vindo ao Curta Unesp, o programa que põe em cartaz as produções audiovisuais universitárias e independentes de todo o Brasil. Por um pouco mais de liberdade é um curta-metragem dirigido por um ex-aluno da Universidade Federal de São Carlos. Com temática espírita, ele foi um dos roteiros selecionados para fazer parte de um projeto maior, o longa-metragem O Filme dos Espíritos, que foi lançado nos cinemas brasileiros em outubro do ano passado. 25 anos. 25 anos preso e de repente eu tô livre. Para falar sobre o processo de criação de Por um Pouco Mais de Liberdade e sobre como foi adaptar um livro doutrinário e filosófico para o cinema, nós recebemos hoje o diretor do filme, o Marcelo Marques. Marcelo, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, obrigado a você, é um prazer imenso estar aqui. E Marcelo, para a gente começar o programa de hoje, eu queria que a gente já começasse contando como que surgiu esse curta. Ele veio de um processo diferente, não é? Ele participou de um edital que selecionou alguns roteiros. Eu queria que você contasse para a gente melhor esse processo. Bom, para responder essa pergunta, acho que eu vou fazer um mini flashback. Tudo começou em 2009, quando ainda morava em São Paulo, e praticamente todos os finais de semana eu me encontrava com um grande amigo meu, um querido irmão mesmo, o Rogério Ferro, e a gente saía para jogar futebol e também para filosofar sobre a vida, sobre a morte. E nesses assuntos acaba sendo inevitável falar sobre espiritismo. E foi aí que o Rogério me informou que estava rolando um edital que ia financiar 8 curtas-metragens, cada um inspirado em um capítulo do Livro dos Espíritos. E ele queria ter mandado um roteiro, só que como ele conhecia muito pouco da doutrina, ele acabou não mandando. E aí, conversando com ele, né, a gente tinha estudado junto, se formado junto, né, em imagem e som, né, na Universidade Federal de São Carlos. Então a gente resolveu unir os nossos conhecimentos em cinema e o meu conhecimento sobre o espiritismo para enviar um roteiro e participar desse edital que ia premiar com R$ 7.500 o roteiro para a gente realizar o filme. Foram selecionados 8 curtas a partir desse edital, é isso? Isso, 8 curtas. Mas quando o Rogério falou comigo, já estava na 5ª edição desse edital. Ou seja, a gente teria praticamente mais 4 chances de enviar o roteiro. E como eu simpatizo muito com o espiritismo, gosto muito desse tema, e a gente tinha acabado de se formar, queria produzir, queria realizar mais alguma coisa, a gente resolveu abraçar esse projeto, abraçar essa causa e falou, não, vamos enviar, vamos tentar com todas as nossas forças. E a gente escreveu um roteiro para o 5º edital que falaria sobre a lei da reencarnação. Aí o roteiro não foi aprovado, já estava no 6º edital que seria sobre a lei de Deus. A gente mandou mais um roteiro, também não foi aprovado. Aí só restariam mais 2 chances, né? O 7º e o 8º, né? No 7º, que seria sobre lei de sociedade, a gente sentou, falou, vamos caprichar nesse aqui, quem sabe a gente consegue, e enviou o roteiro, e nesse ele foi aprovado. Os roteiros que não foram aprovados, você recebeu algum tipo de retorno de por que eles não foram selecionados? Na hora a gente não ficou sabendo por quê, mas depois que a gente gravou o curta, e quando foi editar lá na TV Mundo Maior, a sede, né, do pessoal que elaborou esse edital, a gente conversou com eles e matou essa curiosidade, né, de por que não tinha sido aprovado. E eles simplesmente responderam que tinham outros que acabaram ficando melhor e que a gente deu, na verdade, foi muita sorte de pegar esse 7º edital que casou certinho com as nossas ideias e foi um dos grandes curtas presentes nesses 8 roteiros. A nossa equipe entrevistou o roteirista e diretor do Filme dos Espíritos, o André Marouço. Ele falou sobre a inspiração para trabalhar com novos cineastas e sobre o desafio de roteirizar um filme unindo as histórias dos 8 curtas-metragens selecionados. Vamos conferir.
não nós fazermos um projeto de cinema voltado para os jovens que precisam ter acesso às ferramentas técnicas de produção cinematográfica, aos recursos humanos, que têm suas ideias e precisam tornar essas ideias em peças cinematográficas. Então nasceu o projeto Mundo Maior de Cinema. Acho que eu vou indo. Você me desculpa. Você sabe por que eu levei você para casa outro dia? Tá com tempo? É uma longa história. Nós precisávamos, enquanto escrevíamos o roteiro, dar longas curvas no seu eixo dramático para poder inserir as histórias paralelas. Entendo até que algumas acabaram ficando um pouco superficiais, porque nós precisávamos incluí-las, já que estava no edital, mas o eixo principal da história às vezes se perdia por conta dessa inclusão. Foram feitos 13 tratamentos de roteiro, e nos últimos 7, 8 tratamentos nós tivemos o Script Doctoring, feito pela Gabriela Amaral, que é uma craque de roteiro. Ela nos ajudou bastante que nós minimizássemos qualquer dano que essas histórias paralelas fizessem à história principal. Um dia eu voltei para casa depois de muito tempo. 25 anos. 25 anos preso e, de repente, eu estava livre. Eu diria que nós fizemos um filme de longa-metragem às prestações, então foi mais tranquilo fazê-lo, né? Nós tentamos que os planos de câmera, que a iluminação escolhida, que a câmera estando na mão ou não, como nós já sabíamos a imagem do curta-metragem que entraria posteriormente ou anteriormente à imagem que nós estávamos filmando, nós fazíamos progressivamente ou regressivamente uma fotografia, um plano de captação de câmera que levasse sutilmente para a grande mudança que viria. Trabalho de correção de cor, de estabilização de câmera, esse foi um trabalho bastante importante para que nós dessemos uma uniformidade, ou pelo menos a uniformidade possível que nós conseguimos alcançar. Se você se interessou pela conversa com o André, no nosso site você pode assistir a entrevista na íntegra. Marcelo, queria saber por que você achou interessante poder fazer um filme com essa temática espírita. Bom, eu sou espírita desde 2007 e quando eu fiquei sabendo desse edital eu queria muito produzir um curta, até porque eu tinha mais ou menos acabado de me formar e estava procurando emprego em São Paulo, ainda não tinha achado uma coisa ideal, e surgiu esse edital, e eu fiquei sabendo que os curtas selecionados, eles fariam parte de um longa-metragem. Então, além de unir essa filosofia com a qual eu muito simpatizo, eu também teria a chance de estrear num longa-metragem que até então eu nunca havia feito. E você comentou que o roteiro que você escreveu era baseado no capítulo Lei de Sociedade do Livro dos Espíritos. Sobre o que fala esse capítulo especificamente? Exatamente, a Lei de Sociedade é um dos capítulos do Livro dos Espíritos e basicamente, é um capítulo curto até no livro, que ela diz o seguinte, que o homem ele nasceu para viver em sociedade. Alguém que busca o isolamento total, ele acaba cometendo um egoísmo, porque o ser humano foi feito para aprender um com o outro e para ajudar um com o outro. E é dessa forma que a gente pode progredir, só com um contato com os nossos irmãos. E como você acabou chegando no conceito de contar a história de um homem que estava saindo da cadeia? Como é um livro extremamente filosófico, né, é difícil tirar uma história do livro a partir disso, né? Então, eu e o Rogério, a gente teve a ideia de pensar em alguém que estava, de uma certa forma, isolado da sociedade, ficou 25 anos preso, não se sabe por quê, e de repente ele sai e volta para a sociedade, sendo que depois de 25 anos, né, já muita coisa está diferente, ele tem uma certa dificuldade a se adaptar à nova correria da cidade, do trânsito, e depois de 25 anos sem ver a filha dele também, é uma relação esquisita, então como essa pessoa se encaixaria novamente à sociedade. Acabou dialogando bastante com essa necessidade do homem viver em sociedade que é falado no livro, então. Isso, e como ele fica meio deslocado depois de tanto tempo, ele se sente estorvando a vida da filha com a qual ele volta a morar com ela.
ele não consegue mais exercer a antiga profissão dele, que seria relojoeiro, porque agora os relógios já estão todos digitais. Então ele entra em depressão nesse momento, que ele vê que ele não tem mais nenhuma utilidade para a sociedade. E é nessa hora que ele resolve então tentar o suicídio e acaba descobrindo que sempre tem alguém numa situação pior que a dele. Sempre existe alguém precisando de ajuda e por isso que ele pode ser muito útil para a sociedade. É essa a lição que o filme passa. Marcelo, e a gente já comentou bastante até nesse começo de bate-papo nosso que o Livro dos Espíritos ele é um livro bastante doutrinário, bastante filosófico. Como que é o desafio de transformar essa filosofia em imagens, em filme, numa história com começo, meio e fim? Como que foi esse processo? Foi um processo difícil, porque normalmente na adaptação de um livro a gente já tem a história mais ou menos pronta e a gente teve que criar a história do zero e que abarcasse toda a doutrina que contém o livro, em especial o capítulo Lei de Sociedade. E nesse sentido a gente tentou, em nenhum momento a gente quis ser específico sobre a doutrina, falar sobre espíritos, a gente queria que fosse uma história sutil que envolvesse o mundo inteiro, sem necessariamente ser uma obra espírita, mas no sentido de ser uma obra universal. Então, nesse sentido que a gente procurou não usar em nenhum momento o termo espírito, foi uma história para agradar a todas as pessoas. O bate-papo sobre Por um Pouco Mais de Liberdade continua daqui a pouco. Nós vamos para um rápido intervalo e o Curta Unesp já volta. Fique por aí. Estamos de volta com o Curta Unesp. Hoje o filme em cartaz é o curta-metragem Por um Pouco Mais de Liberdade. Ele foi dirigido pelo Marcelo Marques, que é ex-aluno da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Tudo tão diferente. A vida parece mais apressada, as pessoas menos pacientes, menos amigáveis. Eu devia estar feliz, estou pronto para voltar à sociedade. Mas não sei se ela também está pronta para me aceitar. Marcelo, como vocês conseguiram a verba para a produção desse filme? Ela veio através desse edital que vocês participaram? Isso, a verba estava no edital, era um prêmio de R$ 7.500 para o roteiro aprovado. Juntamente com a verba, eles forneceriam uma câmera, uma Sony X1 Full HD, que faz parte dos equipamentos da TV Mundo Maior, a TV Espírita lá de São Paulo, financiada pelas casas André Luiz, a casa que faz assistência aos deficientes mentais. E, juntamente com a câmera, eles também forneceriam a edição, juntamente com a pós-produção do filme, né, que é o colorista, que faz o tratamento de imagem depois. Então essa verba dos R$7.000, ela seria mesmo para você aplicar na gravação do filme? Isso, na gravação, com exceção da câmera e do cinegrafista, todo o resto a gente contratou. Mas, como a gente sabe que R$7.500 não é muito dinheiro para fazer um curta-metragem, a gente reuniu todos os nossos amigos que tinham estudado junto com a gente para poder fazer parte desse filme num esquema colaborativo. A gente pagou todos eles, claro, menos eu e o Rogério, que a gente recusou receber qualquer cachê. Todo o dinheiro a gente aplicou para pagar a equipe, para pagar alimentação, transporte, despesas, né, com o custo da gravação, de locação, mais os atores, né, que foi a parte, digamos, mais cara do filme. Mas mesmo assim num esquema colaborativo, né? Esses atores que a gente contratou mereciam ter recebido bem mais, só que como eles também simpatizaram com o roteiro e com tudo, a mensagem que o roteiro transmite, eles aceitaram participar nesse esquema colaborativo também. Você tem noção de quanto tempo durou esse processo inteiro, desde o começo até o filme estar pronto? Mais ou menos uns 2 meses. Foram 3 dias de gravação e de quando a gente ficou sabendo que o roteiro foi aprovado, a gente teve quase 1 mês para fazer a pré-produção, correr atrás de toda a equipe, dos atores. E depois a gente teria 6 dias para a finalização do curta. E ele seria finalizado lá na TV Mundo Maior em São Paulo. Só que nessa época foi um pouco mais corrido, porque eu tive que me mudar de São Paulo, vim morar aqui em Bauru, e eu só tinha o fim de semana para ir lá e fazer render toda essa finalização em apenas 1 dia. Marcelo, um dos destaques de Por um Pouco Mais de Liberdade é a participação da atriz Etty Fraser, que faz a vizinha do protagonista. Por esta personagem, a Etty Fraser foi escolhida a melhor atriz coadjuvante dos 8 curtas incluídos em O Filme dos Espíritos. Nós conversamos com a atriz, que atualmente mora em São Paulo e tem mais de 50 anos de carreira. Veja só. Boa tarde.
Boa tarde. O senhor deve ser o pai da Júlia do 45. Sou. Sou sim. Vieram me perguntar se eu faria o filme e eu li a história, achei a história interessante. E quando eu soube que era com meu amigo Enio Gonçalves também, que era um ator de teatro também muito conhecido, né? Que o filme seria com ele também, eu falei, não, eu topo fazer sim. Aí eu fui fazer, gostei demais. A sua filha é um amor de pessoa, meus parabéns, o senhor educou ela muito bem. Eu sou católica, apostólica romana, né? Mas eu achei muito bonito o filme, quer dizer, eu não tenho preconceito com esse negócio de não fazer isso porque é aquele, não. Depois eu ganhei o prêmio de melhor atriz coadjuvante, né? E aí, mais um ano, uns meses depois, eles me telefonaram, falaram, nós vamos fazer um longa daquele curta. Eu achei interessantíssimo, né? Após tantos prêmios e trabalhos no teatro, na TV e no cinema, filmar com universitários e novos cineastas traz um novo ânimo à atriz. Eles são muito intensos, eles estão querendo vencer, estão começando. São muito gostosos. Olha, a gente se sente muito acarinhada por eles. E será que a Etty Fraser, com toda essa experiência, mudaria algo em sua trajetória? Se eu pudesse fazer tudo outra vez, seria igualzinho. Eu não mudaria isso da minha vida. Assim como a entrevista com o André Marouço, o bate-papo com a atriz Etty Fraser também continua no nosso site. Não deixe de visitar. Marcelo, como que surgiu a oportunidade de trabalhar com uma atriz como a Etty Fraser? A atriz Etty Fraser, ela já tinha trabalhado em um curta-metragem de finalização de curso dos nossos veteranos da imagem e som. Então a gente foi atrás dessas pessoas e conseguimos o contato da Etty Fraser. A gente gosta muito do trabalho dela, a gente viu que é uma pessoa, apesar de ter toda essa experiência, de toda a fama, é uma pessoa bem acessível, muito carismática. Então foi um dos primeiros nomes que a gente pensou, fomos atrás dela. Ela topou praticamente na hora, depois ficou sabendo do roteiro e tivemos essa felicidade de poder contar com ela em nosso curta. Marcelo, isso inclusive é algo que eu ia te perguntar. É difícil o contato com esses atores, porque quando a gente pensa em ator consagrado, com tantos anos de carreira, que já passou por cinema, por TV, a gente imagina pessoas inacessíveis. É difícil conversar com eles, ter acesso? Pois é, Will, não é tão difícil, não. São pessoas que querem trabalhar, que ficam super felizes em participar, ainda mais quando sabem que uma obra é passível, né, de ter uma boa repercussão, então não tem nenhuma dificuldade, não. O Enio Gonçalves, que é quem faz o protagonista, como que vocês chegaram a ele? O Enio Gonçalves foi uma sugestão dos produtores da TV Mundo Maior, porque a mulher dele já tinha participado em um dos curtas, selecionados de editais anteriores, e ele já tinha simpatizado com o projeto e queria participar em um deles, né? A gente viu o currículo do Enio Gonçalves, vimos alguns trabalhos dele, viu que ele se encaixava muito bem para o papel. Tentamos o contato com ele, como ele topou na hora, a gente acabou nem pensando em outro ator. Marcelo, o curta, o Por um Pouco Mais de Liberdade, ele abre com uma cena que é o Enio saindo da penitenciária. Como foi o processo para gravar essa cena? Como foi pedir autorização para gravar nesse lugar? Foi tranquilo até. Essa penitenciária foi o Carandiru, lá em São Paulo, que já foi palco de muitos outros filmes também, então os diretores de lá já estão acostumados, né, com cineastas pedindo para ir lá gravar, então foi bem tranquilo esse processo. A gente explicou como seria o roteiro, que ele não ia ter nenhuma cena dentro da prisão, e nesse sentido, né, seria só ele saindo, né, de dentro dos portões e caminhando ali pela rua, então foi bem tranquilo. Bom, nós vamos agora para o intervalo e no próximo bloco você acompanha mais bastidores e assiste ao filme na íntegra. Não saia daí, o Curta Unesp já volta. O Curta Unesp está de volta e hoje conversamos sobre o filme Por um Pouco Mais de Liberdade. Ele foi dirigido pelo Marcelo Marques, ex-aluno da UFSCar, e faz parte do longa-metragem O Filme dos Espíritos. E como foi o seu dia, filha? Bom. Normal, pai, nada demais. E o senhor saiu? Fez alguma coisa?
Não. Eu não tenho muita vontade de sair lá fora, sabe? Marcelo, depois de pronto, como foi o processo de levar esse filme para o público? Bom, depois de pronto, minha participação praticamente acabou e ele ficou nas mãos dos produtores da TV Mundo Maior, que patrocinaram todos os curtas-metragens. E a partir daí, todos os curtas ficaram nas mãos deles. Eles organizaram uma mostra com todos os curtas, que foi no antigo Cine Bombril, lá em São Paulo, que, graças a Deus, foi uma sessão que lotou, muita gente, muita imprensa, inclusive teve a sessão de premiação, né, de diretor, roteiro, atriz coadjuvante, Cat ganhou, o Enio também ganhou como ator principal, eu ganhei como melhor diretor em segundo lugar, e a partir daí todos os curtas, né, já estavam sendo divulgados e começaria a preparação para uni-los todos para fazerem parte do longa O Filme dos Espíritos. E o Filme dos Espíritos, ele estreou aqui no Brasil em outubro do ano passado. Ele chegou em mais de 150 salas em todo o Brasil. E eu queria saber como que é o sentimento para você, enquanto cineasta, enquanto diretor, de ver o seu trabalho exposto nacionalmente, com essa abrangência. Foi sensacional, Will. Uma honra muito grande a minha. O meu primeiro trabalho em um longa-metragem, já com essa temática, com a qual eu simpatizo muito e rodando para o Brasil todo. E sem contar que, como ele chegou aos cinemas, foi um processo muito interessante também, porque inicialmente nós tínhamos poucas salas, né, algumas nas principais cidades do Brasil, e a comunidade começou a se mobilizar. Como assim? O filme não vai passar em nossa cidade? Eles começaram a ligar, a mandar e-mails, mandar mensagens para todos os exibidores, né, os donos das distribuidoras dos cinemas, pedindo para que o filme passasse. E com essa corrente, né, das pessoas, da comunidade, a gente conseguiu mais 100 salas em todo o Brasil, só com essa força mesmo da população pedindo para que o filme passasse em sua cidade. Eu mesmo aqui em Bauru liguei para o Bauru Shopping, pedi para passar o filme e acho que funcionou. O filme ficou mais de um mês em cartaz. Acho que o público deu mais ou menos 400 mil pessoas, que se for ver é pouco até, mas para um filme nacional é bastante e eu fiquei muito feliz com isso. E como você percebeu a reação das pessoas? Elas gostaram do filme? Olha, a reação, eu imagino que elas gostaram, Will, porque quando eu assisti o filme pela segunda vez aqui no Bauru Shopping, eu já tinha assistido pela primeira, né? Então eu tomei a liberdade de ir lá mais para realmente observar a reação das pessoas. Então, vira e mexe, eu dava uma olhadinha para os lados, para trás, para ver como as pessoas estavam reagindo ao filme. E o que eu vi foi muita gente chorando, muita gente se emocionando, vi pessoas em prantos com o filme, e isso para mim foi maravilhoso, uma sensação fantástica poder emocionar tantas pessoas. Acompanhei toda a repercussão que o filme deu na internet, nas redes sociais, e acho que 90% dos comentários foram positivos, de pessoas que realmente gostaram e se emocionaram muito com o filme, e até se incumbiram de divulgar e de mostrar esse filme para todo mundo. Isso me deixou muito feliz. A comunidade espírita que conhece o Livro dos Espíritos do Allan Kardec, como que eles recepcionaram? Eles gostaram também do conteúdo que eles viram na tela? Eles se identificaram prontamente, porque o filme, nesse quesito, ele é impecável, ele respeita todos os pontos da doutrina e trata isso de uma forma muito sutil, de uma forma muito leve, sem fazer proselitismo, sem fazer propaganda, de uma forma muito sutil consegue transmitir todos os ideais da doutrina de amor, solidariedade, caridade e de fraternidade entre todos os irmãos. Consegue transmitir isso muito bem com o filme, respeitou todos esses pontos do livro e nesse quesito ele foi realmente muito fiel à doutrina de uma forma muito bonita. Marcelo, a gente teve em 2010 dois grandes filmes nacionais que ficaram entre os mais vistos no ano, que foram Chico Xavier e O Nosso Lar, que também tinham um conteúdo espírita. A gente acompanhou novelas da Rede Globo com temática espírita. É uma temática que está presente na nossa cultura audiovisual há muito tempo, desde a novela Viagem, que é até hoje um marco nessa temática. Você acredita que o brasileiro se identifique com a temática espírita? O brasileiro tem se identificado cada vez mais com a temática espírita, inclusive porque o número de seguidores dessa doutrina tem crescido exponencialmente, principalmente aqui no Brasil, que é um dos países com o maior número de pessoas que seguem a filosofia espírita.
E essa filosofia nos cinemas é algo relativamente novo e que as pessoas estão gostando muito de ver o espiritismo dentro da sétima arte. Então, a comunidade espírita em geral tem lotado os cinemas, tem feito uma boa divulgação. E esse ano passado, 2011, foi ano do centenário do Chico Xavier e também do livro do Allan Kardec, então foi um ano muito propício, né, para a divulgação de todas essas obras. E isso contribuiu muito para que o filme fosse visto por muitas pessoas. Você acredita que o filme ajude as pessoas a entender melhor essa doutrina? Não sei, Will, uma pergunta difícil. Eu não posso responder pelas pessoas o que elas compreendem, né? Acho que cada um reage de uma forma diferente. Mas eu acho que, no mínimo, a pessoa assistindo o filme, talvez ela tenha uma curiosidade para ler o livro dos Espíritos e saber, essa obra, né? Esse filme que veio do livro, o que esse livro está falando. Eu acho que, se no mínimo despertar essa curiosidade, já valeu a pena, porque aí o livro, sim, ele é bem didático, ele é bem explicativo. O Allan Kardec escreveu ele com um rigor científico muito grande, uma sistemática muito rigorosa mesmo. E não sei se o filme é capaz de... Eu acho que ele transmite, sim, pelas reações que eu vi das pessoas, pelo número de pessoas emocionadas, chorando com o filme. Acho que ele é capaz de transmitir uma sensibilidade que faz a pessoa buscar algo além disso. E aproveitando, só retomando a enxurrada que a gente falou dos produtos espíritas no cinema, você acredita que corra o risco dessa vertente estagnar ou você acha que ainda tem espaço para mais lançamentos espíritas, para mais filmes abordando essa temática? Eu acho que tem espaço. Eu acho que agora que começou e viu que tem respaldo, que tem lotado as salas de cinema, eu acredito que dificilmente vamos parar de fazer esses filmes agora. Acho que agora que começou vai continuar ainda por um bom tempo. Inclusive pelas minhas conversas, né, com os produtores da TV Mundo Maior, eles já estão querendo fazer mais uma série de curtas, de longas, porque antigamente tinha só TV Mundo Maior, agora eles lançaram a Mundo Maior Filmes, e acredito que essa produtora, entre outras, né, vão lançar muito mais filmes ainda nesse sentido. E eu queria saber, Marcelo, o que você planeja agora para frente? Você tem mais projetos? Como que você pode trabalhar? Você ainda está trabalhando o Por um Pouco Mais de Liberdade? Você pode inscrevê-lo em festivais? O que você pretende daqui para frente? Bom, por enquanto eu estou divulgando, né, o curta, Por um Pouco Mais de Liberdade, né, para todas as pessoas que eu conheço, em todas as redes sociais, na internet, que é o terceiro trabalho, né, de toda etapa de realização de um filme. Tem a pré-produção, a produção e a divulgação, que é um eixo fundamental do cinema, que é muito importante também. Então tenho trabalhado bastante no sentido de divulgar o curta e principalmente o filme, né? O curta é só dentro do filme é um pequeno trecho, né? E acima de tudo, é dessa forma divulgar o espiritismo, que eu acredito que todo mundo só tem a ganhar com isso, sem querer fazer proselitismo, nem propaganda de nada, pois é uma doutrina que tem o princípio máximo, que é o amor, e acho que sendo o amor não pode ser uma coisa ruim. Marcelo, não tem mesmo. Eu queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui ao Curta Unesp e queria já te desejar muito sucesso nos seus projetos daqui para frente. Muito obrigado, Will. Foi um prazer muito grande meu estar aqui com você. Adorei, foi muito legal mesmo. E agora você fica com o filme Por um Pouco Mais de Liberdade. Obrigado pela companhia e até a próxima. "25 anos. 25 anos preso e de repente eu tô livre.
Tudo tão diferente. A vida parece mais apressada, as pessoas menos pacientes, menos amigáveis. Eu devia estar feliz. Estou pronto para voltar à sociedade. Mas não sei se ela também está pronta para me aceitar. Oi, pai. Oi, filha. Desculpa, pai, não deu pra eu ir. O senhor chegou bem aqui? Foi difícil de achar? Não, tudo bem. Tudo tranquilo. Acabei de chegar também. O senhor deve estar cansado, né? Vai tomar um banho quentinho que eu vou preparar uma janta pra gente, bem gostosa, tá? Tudo bem. Minha filha é mesmo ótima, de respeito, trabalhadora. Ela até se casou quando eu não estava por perto, mas o marido morreu. Hoje ela parece que não se diverte mais, que se acostumou com isso, mas acho que também não tem muita opção, né? Super atrasado. Muito trabalho agora, mas ó, qualquer coisa me liga, tá? Já fica com Deus, tá? E como foi o seu dia, filha? Bom. Normal, pai, nada demais. E o senhor saiu, fez alguma coisa?
Não, não. Eu não tenho muita vontade de sair lá fora, sabe? Pai, não tem nada lá fora, não. Mas também não precisa ter pressa. O senhor só precisa de tempo para se adaptar de novo, só isso. Boa tarde. Boa tarde. O senhor deve ser o pai da Júlia do 45. Sou. Ah. Sou sim. A sua filha é um amor de pessoa. Meus parabéns. O senhor educou ela muito bem. Muito obrigado. E quando foi que o senhor chegou? Fez boa viagem? Viagem? É. A sua filha me disse que o senhor vinha do interior. É isso, claro. Claro. Foi tudo bem, tudo muito bem. Ah, que maravilha encontrar o senhor aqui. A Julinha me disse que o senhor é relojoeiro. Será que daria para dar uma olhadinha no meu relógio? Ele pifou de repente, eu não sei o que foi. Olha, faz muito tempo que eu não sou mais relojoeiro. Só uma olhadinha, não custa nada. Tudo bem, se eu puder ajudar. Então eu vou buscar. Olha, aqui está ele. Nossa, desses aqui. Faz muitos anos que eu não mexo mais com essas coisas, sabe? Mas é só uma olhadinha, não custa nada. Olha, se eu dar uma olhadinha, leva para sua casa e depois o senhor me devolve. A senhora vai me desculpar. Lamento muito. Pode deixar. Eu mesmo levo para o concerto. As mulheres eram atraídas pelo salário de R$ 1.200 e quando chegavam ao local, tinham os documentos. Eles adquiriram um novo sentimento de responsabilidade, porque cuidam dos animais desde filhotes. Peraí, dona Maria. Cuidado. Tá leve, né? Oi, filha, deixa eu te ajudar. Oi, pai, não. Deixa Ô, pai, comigo, precisa não, me imagina. ajudo. Pode deixar, pai, eu levo. Eu carrego, meu bem. Não tem problema, Ai, eu meu levo. Deus do céu, pai, não precisa. Essa é a dona Maria, pai. Não tem problema, eu levo. Ai, meu Deus. Cuidado aí, dona Maria. Ai. Pai, cuidado, pai. Ai, meu Deus, pai, deixa que eu pego. Pai, deixa que eu pego, deixa. Por que é que eu não me sinto livre? Por 25 anos, minha tarefa foi ficar trancado dentro de uma cela, ao lado dos piores homens que existem. E foi lá que eu fiz os meus melhores amigos.
Porque lá a gente se ajudava, a gente entendia o sofrimento do outro, enquanto o grande dia não vinha. O dia em que a gente ia conquistar a nossa liberdade. Acontece que na prisão, depois de tanto tempo, esse grande dia vira aquelas coisas que você acha que nunca vai acontecer com você. Você se acostuma tanto com a prisão que chega num ponto que você não quer mais sair de lá. Sair para quê? O que é que a gente vai conseguir lá fora? A pior prisão é essa que fica aqui do lado de fora. E eu já não tenho mais forças para aguentar tudo isso. Estou com mais de 60 anos e o mundo hoje não parece em nada com o mundo de 84. Aliás, parece que só piorou. E se minha filha acha que está velha para se casar de novo e refazer a sua vida, imagina eu. A essa altura da vida, depois de tudo que passei, não tenho mais nada. Não quero mais nada e nem sonho com mais nada também. Minha filha querida, você é uma moça linda. Não merece um velho como eu que já não serve para mais nada, atrapalhando sua vida. Adeus, minha filha. Com amor, seu pai. Perdão, meu Deus. Perdão. Seu Antônio, o senhor caiu do céu. Só o senhor pode me ajudar. Venha, 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 por favor, por favor. Olha, eu estou com essa enorme panela de sopa no fogão e preciso que alguém olhe a sopa para mim. Mas o que foi que a senhora fez na mão? Eu derrubei sopa quente. Agora eu vou ter que ir lá na farmácia para fazer um curativo. Deixa eu dar uma olhada. Não é nada. O importante agora é a panela. Por favor, olha a sopa para mim, seu Antônio.